Amigo internauta, meu nome é Mário Pinheiro. Obrigado pela presença em mais um programa Sobriedade em Foco. Sejam muito bem-vindos. O intuito do nosso programa é falar sobre o assunto droga, dependência química, na sua recuperação, tanto na sua prevenção. Cada semana a gente vai trazer um convidado especial aqui para estar conversando com a gente sobre esse assunto, tirando algumas dúvidas, ajudando as nossas famílias. E hoje nós temos aqui a dona Maísa Regina Bertazzo. Ela é assistente social, ela é ex-funcionária da Fundação Casa, educadora social do CREAS e presidente da Casa Dia de Cosmópolis, tá certo? Boa noite, dona Maísa. Boa noite. Dona Maísa, vamos começar aqui com a pergunta. Dona Maísa está meio tímida, mas com o tempo aqui ela vai se soltando aqui com a gente, igual eu também. O tempo vai se soltando. A senhora trabalhou na Fundação Casa. Primeira pergunta. Quais as circunstâncias que esses meninos chegam lá? Olha, para chegar até a Fundação Casa, o adolescente é infracionado em algum momento, ele só pode entrar na internação sendo encaminhado pelo Poder Judiciário, né? Dessa maneira, única, só pode entrar na Fundação para cumprir medida de internação se for encaminhado pelo Poder Judiciário, né? Por exemplo, Cosmópolis geralmente encaminha para fora. Campinas, geralmente pede-se vaga, né? O que prega no estatuto é que o adolescente tem que estar o mais próximo da sua família, mas nem sempre tem vaga e nem sempre o adolescente é primário nas infrações. Então, muitas vezes, se não tem na região, tem em São Paulo, ou então em Aras, em Rio Claro. Geralmente, os meninos de Cosmópolis, até onde eu sei, são encaminhados para Campinas ou para São Paulo, onde tiver vaga. Antes disso, eles também podem cumprir uma medida que eles ficam custodiados antes da internação. Eles ficam privados de liberdade por 45 dias, que é uma unidade de atendimento provisório, que geralmente são o IPES, ou então é o NAIA, também é um núcleo de atendimento ao adolescente. Nós temos um na região que também serve como exemplo, que é o de Americana, né, Dr. Rodrigo, que implanta. Depois que ele vai cumprir esses 45 dias, é que o juiz vai determinar se ele vai cumprir medida de liberdade assistida ou se vai ser encaminhado, vai dar continuidade à medida de internação, que é de no mínimo 6 meses. Não excede ao período máximo de 3 anos. E isso sempre tem que contar a data do adolescente, a data do fato, né? Porque muitas vezes o que acontece, não só no período para internação, geralmente para internação ele foi pego, não é a primeira vez que ele infracionou para poder ir para a fundação. Agora, para cumprir outras medidas, às vezes acontece o adolescente infracionado 1, 2, 3 vezes, e aí às vezes fala, nossa, mas eu infracionei no ano de maio de 2010 e vou cumprir agora. Vai porque a demanda do fórum é grande, não é só na nossa cidade, às vezes ele infracionou em outro município, se transferiu de endereço, o fórum teve que encontrar, e aí ele pode cumprir outras medidas, que é de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade. Muito bem, isso é infracional. E quem que avalia esse ato infracional do adolescente? O juiz avalia, certo? Certo. Mas em que grau, em quantidade, um único delito, depende do delito, em que grau que funciona isso? Na realidade não é pelo grau, porque assim, muitos adolescentes, o que acontece? Depende do ato infracional, que existem crimes hediondos até para os adolescentes, né? Latrocínio, homicídio, sequestro, né? O estupro. Então, assim, na maioria desses casos, né, o juiz, às vezes é ou não primário, podendo ou não ser primário, vai para a fundação. Muitas vezes não, tá? O que acontece? Ou se não foi pego, ou se ele estava junto, se não foi ele que cometeu o ato. Então, tem toda uma circunstância. Na sua questão, como é que vai? Ela chega para ir para o período de internação. O que acontece? Existem, na realidade, adolescentes que cometem vários atos infracionais, né? De xingar professor em sala de aula, agredir um amigo, ou entrar na casa de alguém, ou fazer um furto com arma branca, que geralmente é faca, as famosas knives, ou então fazer com empunho de emprego de arma de fogo ou agressividade. Isso muito vai depender de como a juíza vai ver isso, o juiz ou o promotor, porque vai se entender se foi a primeira vez, se não foi, se foi orientado, se já foi advertido em algum momento, se já tem outros boletins de ocorrência, entendeu? Então, na realidade, para ir para a internação, geralmente são últimos casos, né? Por isso que existem as outras medidas, a de advertência, quanto
em jornal, a gente não vê, né? Ah, o adolescente, a criança foi advertida, mas foi entregue para o pai. Com a intenção de que, muitas vezes, tem os boa família. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe educa filho ou para usar droga ou para ir roubar. A gente sabe que existem situações de famílias com índoles duvidosas e que já fazem, tem outros, existem processos ou estão envolvidos em situações duvidosas, tal, mas não é a maioria. Então, o que acontece? Tudo isso antes de dar uma medida. Muito bem. A senhora falou de família, falou de responsabilidade, falou de uso de droga. O menino que acaba indo para a fundação, que é a antiga FEBEM, qual a porcentagem hoje que nós podemos dizer? A gente vê muitos índices, então eu queria que você me respondesse, de uso de substâncias psicoativas, uso de droga. Qual a incidência disso? É 50, 60, 70, 80, 90, 100%? Eu vou dizer para você da época que eu estava dentro da fundação. Na minha época era a FEBEM, que hoje é a... Então, eu trabalhei numa unidade onde era a internação contínua. Não é essa UIP que eu acabei de falar, que é a unidade provisória. Eu ficava na medida de internação mesmo, que é o período mínimo de 6 meses que eu te falei. Não é a grande maioria, a gente deve ter mais ou menos uns 60%. Tá? O que acontece? Primeiro, a gente tem que perceber que, assim, hoje, né, nessa época que eu trabalhei na fundação, nos anos que eu trabalhei na fundação, já não tinha o logo, tipo assim, olha, já tá, ele é um adolescente de área verde, de exclusão, de área de risco, não. Eu atendi adolescente que tinha, assim, uma situação de vida, digamos assim, financeiramente delicada, como também tinha filho, por exemplo, de grandes profissionais, até da área jurídica, da área do meu trabalho, até de filhos de funcionários que estavam ali, são excelentes pessoas. Então, na realidade, assim, o que acontece muito em relação à dependência química, assim, o adolescente com atitudes inadequadas. Muitas famílias ainda passam a mão na cabeça, ou então faz de conta que não vê, ou então às vezes até desconfia, mas fala, putz, mas na minha casa, dentro, né, se sente, nossa, que educação que eu dei. Então, o que acontece? O adolescente, quando ele infraciona, ele é chamado, por exemplo, pela segunda, terceira vez, ou às vezes a primeira que seja, na delegacia, se não for uma advertência, quando o pai toma ciência que é ou pode ficar privado de liberdade, né, que geralmente são o caso do NAIA e das UIPs. Primeiro, nossa, meu filho vai ficar preso. Primeiro, ele fica privado de liberdade. Segundo, que o adolescente, ele é sentenciado, ele não é julgado. Né? Então, o Estatuto da Criança, que é o de 1990, ele prega uma série de coisas para esse adolescente. Então, ele vai estar no lugar mais próximo da família, a família vai ser orientada. Só que quando chega no momento de fazer a internação, meu filho pode ir lá para cumprir no mínimo 6 meses. Eles vão lá, muitas vezes, tentam contratar um profissional, faz lá, procura uma declaração médica, uma declaração de alguma clínica, dizendo que ele cometeu aquela infração por ser dependente químico. Tentando tirar que ele não fique nessa internação, entendeu? Então, assim, muitas vezes, eu acho que assim, para chegar no processo de internação, o juiz e a própria cidade já tentou-se muito com os adolescentes. E muitas vezes o que acontece é que a própria sociedade desconhece isso, desconhece programas, desconhece o que pode ser feito com esse adolescente. Assim, a maioria que usa droga, eles justificam isso no meio do uso. Por quê? Porque ele pode ter uma outra chance. Hoje, existem municípios que, na realidade, à frente da Casa Dia, que assim, que internam os adolescentes dos seus municípios. Então, nossa, meu filho não vai ficar privado de liberdade, eu vou ver se eu consigo fazer uma internação. Né? Porque ele usa. Muitas vezes ele não usa. Ele até tem um comportamento inadequado, pode andar junto com a galerinha, pode usar uma maconha, entendeu? Pode vir ficar um compulsivo, né? Uma pessoa compulsiva, mas naquele momento não. Viu o que ele estava fazendo e às vezes nem é a primeira vez. E muitas vezes os pais também nem sabem. Então não é a maioria. Entendi. Agora explica aqui rapidamente aqui para o amigo internauta que está nos assistindo. Você falou NAIA e o UIP. O que é o NAIA e o que é o UIP? O NAIA e o UIP são unidades provisórias. É o núcleo de atendimento ao adolescente. Perfeito. E a UIP é a unidade de internação provisória. Na realidade, assim, antes do adolescente é pego, tá? Muitas vezes ele foi encaminhado para a vara da infância, por exemplo.
ele foi encaminhado para o fórum, que Cosmópolis tem um fórum que atende todas as áreas. Então, por exemplo, o juiz, para se conhecer melhor o processo, melhor a família, tudo que está acontecendo, ele deixa o adolescente privado de liberdade por 45 dias. Esse é o período que pode ficar no privado. NAIA, ou na UNIP. Exatamente, ou na UIP. Cosmópolis não tem nenhum e nem outro. Né? Então, às vezes, se precisa de vaga, ou está em Americana, ou está em Campinas. O NAIA é municipal? Na realidade, assim, existe um trabalho em contrapartida. O governo do estado com o governo municipal. Né? Assim, uma grande pessoa, assim, que é o Dr. Rodrigo, que é o promotor de Americana, investiu na ideia, procurou dentro do município e montou esse trabalho. Né? Então, na realidade, quem vê falar de fundação, eu, honestamente, na unidade que eu trabalhei, eu tenho só elogios a fazer. Eu não presenciei mutirão, eu não presenciei nenhuma rebelião, né? Então, na realidade, assim, oferecem cursos, uma série de coisas. Então, até faz para estudar o caso 45 dias. Muitos meninos cumprem 30, 40 dias e voltam para a cidade para cumprir outras medidas socioeducativas, que daí sim vai ser, daí não tem como fugir, que ele já ficou de medida socioeducativa de internação. Muito bem. Você trabalha na Casa Dia de Cosmópolis, é presidente lá da Casa Dia de Cosmópolis, inclusive. Quantos anos a Casa Dia tem? A Casa Dia vai fazer 13 anos. 13 anos de Casa Dia. Qual o perfil? Vocês trabalham lá só com adolescentes? Só adolescentes. Qual o perfil de adolescente que você atende lá? Olha, os adolescentes são encaminhados, por ser adolescente, a grande maioria, quando não vem com a família, vem com ordem judicial. Por quê? Porque, na realidade, já se tentou-se outras coisas com esses adolescentes. Cursos, inserção em entidades, em oficinas, na própria escola, que muitas vezes eles não aderem. É a grande maioria que chega, que está matriculado. E quando matriculado, frequenta a escola. E quando frequenta, se participam da aula. Né? Então, assim, infelizmente, cada dia... Porque a criança é até 12 anos e de 12 a 18 é o adolescente. Então, assim, os adolescentes hoje, infelizmente, fazem uso de medicação, não a maioria, mas tem que passar pelo médico psiquiatra, tem tido grandes crises de abstinências, são adolescentes que têm apresentado transtornos, muitas vezes a família tem, ou muitas vezes não sabe que tem, e muitas vezes a quantidade de uso, e hoje, eu até assisti o programa na semana passada, a fala do Fábio, que assim, sobre aquele exame neurológico, porque na realidade o que acontece? A droga está tão misturada a outras substâncias químicas agora, antes assim, a gente não via, né, adolescentes com 14, 15 anos fazendo essa quantidade de uso, de passar semanas, meses fora de casa. Né? Então, assim, a idade cada vez menos, cada vez menor, né? E infelizmente, assim, cada dia a gente pega um adolescente, às vezes assim, sindrômicos já. Infelizmente, né, essas pessoas de índole duvidosos, os que comercializam na realidade, estão buscando esses meninos com uma certa dificuldade de entendimento, um nível intelectual menor, para poder vender, para poder passar, e quando a família percebe, esse filho também já está envolvido. Então, hoje a gente pega adolescente de 15, 16 anos, que além de saber escrever o nome, mal sabe o que já usou. Então, você lá hoje, você tem crianças, adolescentes não alfabetizados? Posso dizer que 60% que estão lá quinta, sexta, sétima série, às vezes copiam o nome, né? Mas assim, dizer que sabem ler, que sabem escrever, com muita dificuldade. Mas a família não tem um tanto de responsabilidade nisso? Sabe que é um problema social, de desemprego, de pais alcoólatras, de pais empregados, de pais divorciados, separados, famílias que não têm nenhum tipo de espiritualidade. Mas, enfim, a família não tem uma responsabilidade nisso tudo? É facilitadora disso, desse uso? Fecha os olhos, tapa os olhos para poder ficar mais fácil? Olha, eu acho que não dá para generalizar que a família... Eu acho que assim, hoje, eu vou dizer dos que a gente tem há 3 anos para cá, tá? Então, assim, eu acredito sim na facilitação. Mas, olha, como que eu acredito na facilitação? Naquele dinheirinho que é para o lanche, que a família sabe que não vai...
tá? Naquele dia que ela foi chamada na escola, e foi apenas um xingamento, foi, né, que antes não era bullying, foi apenas uma ofensa a um colega de sala de aula, ou uma ofensa ao professor. Então, na realidade, acho que assim, é bem lá atrás, né? Então, acho que assim, na realidade, o que acontece? Esse adolescente, ele já vem conflituoso há um tempo. Essa família muitas vezes sabe disso, porque o comportamento dele não começou de ontem para hoje, inadequado. Muitas vezes é assim, inverter os seus papéis, são os filhos mandando nos pais. Ah, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu como, isso eu não como, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer lá na Casa Dia que assim, amar é também dizer não. Eu sei que é difícil, eu também educo, eu também tenho um filho, eu sei que é difícil, entendeu? Mas o que a gente vê é que assim, às vezes, muitos casais, o que acontece? Um manda, o outro desmanda. Um confia, o outro não confia. Aí, um aceita, o outro briga. O adolescente acaba fazendo um joguinho, joga aqui, joga ali. Na realidade, joga onde ele tá é melhor para perfeito. ele. Para ele é perfeito. Eu vou do lado de quem cede para mim. Ele cria esse conflito, ele tem a capacidade de criar esse próprio conflito dentro do seu lar para ser bom para ele. Sim, isso. porque é uma doença biopsicossocial. Então, assim, ele lá na escola, lá no convívio social dele, na turma dele, ele também vai ter esse dom. Então, na casa, muito mais. Porque o que acontece? Ele vai ter outros irmãos. Aí, com essa dinâmica familiar toda, ela fica totalmente estabilizada. Por quê? Os irmãos, muitas vezes, querem defender os pais, porque muitas vezes os pais falam a mesma língua. Não vou fazer, isso não é, sabe assim, eu não quero que você chegue a tal horário, vai estar fechado, tem que chegar a esse horário, porque senão eu vou te buscar. Existe em muitas casas, existem regras, mas eles não cumprem. Eles são desafiadores. Né? Esse crescer para eles assim, é do jeito que eu quero e do jeito que eu entendo. Né? Então, é por isso que dentro da Casa Dia, para os pais fazerem visita para os adolescentes, existe, a gente já fechou com o Ministério Público das cidades que mandam para a gente, que é necessário frequentar grupos Anon, Amor Exigente, Naranon, Alatim, serviço de CREAS, de CRAS, saúde mental. Por quê? Porque precisa conhecer a doença. Se não conhecer a doença, não tem como ter uma sobriedade depois. Essa frequência que você está falando desses grupos de apoio, é para ajudar a conhecer o filho, ajudar a lidar com o filho? Na realidade, o que acontece? Ninguém é obrigado a conhecer a dependência química. Né? Porque hoje o rótulo da dependência química é o cara desonesto, mau caráter, que rouba para usar. Ou então aquele cara que fica na praça, que bebeu a vida inteira, aquele que a mulher expulsou, que não ajudou a criar os filhos, então ele já está rotulado, certo? Então, primeiro, ela vai começar com uma vizinha. A vizinha tem uma receitinha mágica para ela. Bate, põe para fora, tira tudo. Então, assim, primeiro, para que serve essa reunião? Para ela entender que não existe um culpado. Para ela entender o que é a doença e saber lidar com o filho. Porque características do adicto, manipulação, mentira, né? Então, na realidade, em casa, criou-se um conflito. Os irmãos querem defender os pais, porque o que acontece? Ele faz a família sofrer. Só que ele também, não dando crédito para ele, porque assim, também não é gostoso usar droga. Né? A gente vê o estado que os meninos chegam, muitas vezes, quando eles percebem que, assim, eles sabem que eles vão sofrer, por exemplo, crise de abstinência, eles falam pra gente. Né? Eu também não gosto de ficar sujo, de ficar todo sujo, imundo, de sair pedindo, de ficar dias na rua, entendeu? O grupo vai fazer com que os pais se conheçam melhor e consigam, sem nenhuma dor na consciência, falar não. Praticar, eu te amo, mas eu não aceito o que você faz. Você pode contar comigo sempre, mas desde que você esteja sóbrio. Dizem, eu tenho uma conhecida que diz que eu sou muito idealista, porque eu acredito na mudança do ser humano. Se eu não acreditasse, eu não estaria trabalhando na área. Então, eu acredito nos grupos. Hoje, até onde eu sei, é o maior grupo que salva no mundo. É o AA e o NA, em contrapartida com os grupos de apoio. O que é o AA? Você falou AA e NA. O que é o AA? O que é o NA? O AA só para quem está nos são assistindo os saber. alcoólatras anônimos, né? E o NA são os narcóticos anônimos. O Amor Exigente, que é o AE, o Alatim, que são os filhos dos dependentes de álcool. Só que o que acontece? Existem vários grupos de apoio hoje. Existem grupos, por exemplo, oferecidos dentro de outras entidades ou de prefeituras. Né? Porque, assim, hoje, os funcionários que estão, os educadores de dentro da fundação, também não é como exigência, mas também orientam para esses pais receberem melhor esses filhos. Saber colocar não é só por conta da dependência química, mas saber falar não. Saber assim, olha, eu estou falando não com convicção, mas é por amor. Né? Tremendo.
para um grupo de apoio, achando que você vai ter uma receitinha para o seu filho ou sua filha não parar de usar. Não existe essa receitinha mágica. A doença, o que existe são mudanças de comportamento de toda a família, de toda a dinâmica, né? O que a gente ouve muito, Mária, é assim: ele que usa, eu que tenho que fazer? Da família. Exatamente. A família não quer o comprometimento, né? Exatamente. Ela quer se livrar muitas vezes do problema. É muito mais fácil. Quer mandar o filho para dentro de uma instituição, ou quer, enfim, quer internar o filho, mas não quer assumir nenhum tipo de responsabilidade de tratamento. A gente, assim, para muitas famílias, a gente encontra barreiras, né? Eles querem procurar conselhos, eles querem procurar a prefeitura, um vereador, porque acham um absurdo ter que participar. Aí eles participam um mês, ligam: nossa, se eu soubesse que fosse tão bom assim para a minha vida, eu deveria ter participado antes. Então, na realidade, assim, é para a própria pessoa. Né? Eu conheço mães assim que já chegaram e falaram assim: olha, a senhora está vendo a minha unha? Em grupos de família. E todo mundo, as pessoas não entenderam. Tá, todo mundo está vendo. Então ela nunca cresceu. Eu nunca consegui fazer minha unha. Eu ficava roendo o tempo todo para saber onde meu filho está. Hoje meu filho está na rua. Mas olha o tamanho que está. Olha que bonita que está. Pequenas mudanças, pequenas coisas. Atitude. Pequenas atitudes. Atitude. Né? É a atitude da mãe que vai trazer com que... A mãe, muitas vezes, nem só a mãe, né? Pai, mãe, irmãos, cônjuges, que muitas vezes, assim, muitas esposas, muitos esposos também encontram esse problema, né? Porque não é só para filho. Muitas vezes tem lá 2 na família. A mãe e o filho, o pai e o filho, ou 2 filhos, né? Ou um filho está preso e outro está internado. Então a gente tem que procurar, senão o ser humano não aguenta. Mas a gente ouve muito dizer aí nesses grupos, né? Elas começam a frequentar grupos, geralmente porque o filho está com algum problema, ou já está usando, ou já praticou algum furto, algum delito, como é que você usou o termo aqui? Algum ato infracional.